amigos do Centro Espírita Cearense, boa noite. Nossas boas-vindas ao Evangelho de hoje, que nos fala do orgulho e da humildade, duas virtudes essenciais das quais não podemos prescindir. Em recolhimento, harmonizados que estamos, façamos uma reflexão sobre a nossa conduta cristã com embasamento nos ensinamentos de Jesus. Sigamos com fé e perseverança no compromisso assumido, sempre convictos da nossa condição de aprendizes, a fim de não desanimarmos no meio do caminho. Sejamos fraternos. A lei do progresso nos faculta a oportunidade de crescimento através de nossas atitudes. Paz e luz. Pai de infinita bondade, te rogamos, torna nossa fé robusta nesses dias sombrios pelos quais passamos nesse momento, a fim de serem dissipadas as incertezas relativas a essa enfermidade que tem dizimado tantas vidas. Diante de ti, nos curvamos a rogar por todos aqueles que estão sofrendo nos leitos dos hospitais. Lança um olhar de misericórdia por todos que carecem do teu amor e da tua luz. Seja banida do coração do homem a ganância, o orgulho e a vaidade, lembrando o verdadeiro sentido da fraternidade. Sejam a chama que o afastará das sombras, fazendo resplandecer a luz. Pedimos que todos sejam envolvidos com tuas bênçãos e proteção. Sejamos solidários com nossos irmãos em aflição, irradiando bons pensamentos. Assim, nossas vibrações possam ser sentidas por todas as pessoas necessitadas, incluindo as intenções que constam dos pedidos de prece. Nossa casa espírita, nosso raio de luz, dando sustentação aos trabalhos edificantes através do amor e da caridade. Que assim seja. Olá, amigos! Hoje a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, da edição de tradução de Salvador Gentili 2008, é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 3, 4 e 5. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui então tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podereis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram:
Não o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que as grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e de 7 a 11. Boa noite, amigos e amigas. Então vamos repercutir esses 3 itens do capítulo 7. Quem se elevar será rebaixado. A primeira reflexão tem relação com o item 3, quando os discípulos fazem a pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus põe a criança no meio deles para dizer que para ser maior no reino dos céus é preciso ser simples, ser humilde. E a gente tem que fazer como as crianças, que são puras. Então Jesus está primeiramente nos lembrando que aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, como este menino, esse será assim no reino dos céus o maior. Então, ainda lembrou: e aquele que receber esse menino, é a mim que recebe. Aí trazendo também uma chamada para que nós também cuidemos das crianças, além de entendê-las, para que a gente possa também viver como elas vivem, sem ambições, sem pretensões e sem prepotência, porque na intimidade do seu ser, ainda na fase infantil, as crianças não têm esses sentimentos ruins que nós temos. E no item 4, ele traz outra reflexão nesse mesmo sentido. Ele diz: então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus, pedindo para que Jesus colocasse um dos filhos dela, os 2 filhos, um à direita dele e outro à esquerda, como pedindo proteção a Jesus para os seus filhos. Bem coisa de mãe, Mas Jesus, entendendo, entende a necessidade dela, aquele desejo de mãe que é ardente, mas ele faz um esclarecimento, que não é assim. Ele diz: sabeis então o que pedis? E aí pergunta: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Será que eles estariam preparados para vivenciar o tipo e o tamanho do sofrimento que Jesus vivenciaria por amor a Deus?
para a reconstrução do reino dos céus aqui na terra? Será que eles teriam coragem de enfrentar muitos sacrifícios na vida em nome de Deus? Essa é a pergunta que Jesus faz, quando ele diz: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E aí ainda acrescentou: é verdade que eles podem até beber aquele cálice, mas pelo que toca a estarem junto dele ali, assentados junto a ele, é uma definição de Deus. É Deus quem faz essa seleção, né? Ele diz: não pertence a mim conceder-vos, mas isto é para aqueles que meu Pai o tem preparado. Então era preciso ter muita grandeza de espírito para estar ali com Jesus. E Jesus, prestando atenção à pergunta e sem querer se sentir o maioral, porque Jesus sempre foi muito cuidadoso com as palavras, né, muito didático, então ele diz: não, mas aí é meu Pai quem decide, porque ele é quem sabe quem pode estar aqui à minha direita e à minha esquerda, ou seja, é preciso ter mérito para estar aqui, né? E os discípulos ainda se indignaram. Aí Jesus traz outra lição. Os discípulos se indignaram porque a mãe de Zebedeu pediu isso para os filhos. Aí Jesus traz outra lição nesse evangelho. Ele diz: ora, os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e os maiores exercem seu poder, mas não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior tem que ser servidor, tem que ser o menor, né? Assim ele diz: como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Então ele traz aqui essa passagem de Mateus, o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa passagem para mostrar o tamanho da nossa prepotência, né? Da nossa arrogância e o desconhecimento de cada um de nós sobre os merecimentos que temos, né? Sobre os nossos méritos. Deus já nos dá tanto e a gente ainda quer pedir mais. Nem sabe se tem merecimento, né? E no item 5 é também uma outra reflexão do item que precisa ser repercutida dentro de nós. É a história de Jesus no sábado, né? Entrando lá junto com os fariseus. E aí vai tomar a refeição com eles, né? E eles ficaram ali observando e tal. E aí eles começaram a perguntar a Jesus, né? Olhar para Jesus assim admirado. E aí Jesus traz uma outra lição. Olha só. E isso é também para diluir a nossa prepotência. Quando fores convidado a algum lugar, alguma festa, algum banquete, não te assentes no primeiro lugar, porque você não sabe se ele foi reservado para você. Vá lá para trás, fique do meio, fique lá no fim do auditório ou da sala e aguarde que aí o anfitrião, se for o caso, ele lhe chama, né? Aí ele diz: quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga. Aí lembrando também para a mãe de Zebedeu: olha, não fique atrás do primeiro lugar, você não sabe se é merecedora dele, né? E ele confirma dizendo isso: amigo, se for para aquela pessoa, sente-se aqui mais para cima. Então, todo aquele que se achar, né, na linguagem bem usual nossa, que se achar, aquele que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Isso é Lucas também trazendo esse momento vivido com Jesus de rico aprendizado. E o que fica para nós é assim: a humildade. Não nos elevarmos demais, porque não sabemos exatamente que merecimento temos, o que já construímos. A humildade é uma das principais virtudes a ser conquistada em tudo que fazemos e que vivemos, no trabalho, na seara do Cristo, na rua, na vida, em todos os lugares. Esta é a maior das virtudes. Com ela, é mais fácil fazer a caridade, e ela é um desdobramento do amor. A humildade é irmã do amor. Então, quando a gente vai trabalhando a humildade, a gente vai amando mais, né?
Tenhamos uma noite boa. Jesus, bondoso amigo, aqui nos encontramos concluindo esse nosso momento de evangelho e reflexão. E pedimos-te que nesse instante todas as águas que se encontram aqui ao nosso lado recebam de ti a luz para iluminar cada molécula e transformar essa água em verdadeiro remédio para todos nós. Cada um, Senhor, tem as suas mazelas próprias e só Tu, Senhor, as conhece. Então, que nesse instante elas recebam o lenitivo das substâncias necessárias a cada um de nós aqui presentes, aliviando os nossos males, melhorando a nossa saúde, reduzindo as nossas dores do corpo e as da alma, e nos tornando cada vez mais fervorosos e ligados ao Teu grande coração divinal. Que assim seja.